Hoje trataremos o tema o hábito de julgar os outros. Queridos, eu confesso para vocês que o Senhor tem me ensinado muito sobre esse tema. Eu tenho visto algumas pregações, eu tenho meditado em textos da palavra do Senhor. Na nossa célula, aqui na nossa igreja, tem falado sobre isso, falou sobre isso na semana passada. E eu queria, queridos, compartilhar isso com vocês porque infelizmente é uma coisa que faz parte do nosso dia a dia e nós precisamos urgentemente mudar isso na nossa vida. O hábito de julgar os outros. Nós teremos por base hoje o livro de Mateus, capítulo 7, os versículos 1 e 2, que diz assim, preste atenção, não julguem os outros para vocês não serem julgados por Deus, porque Deus julgará vocês do mesmo modo que vocês julgarem os outros e usará com vocês a mesma medida que vocês usarem para medir os outros. Queridos, eu confesso para vocês que só de eu ler esses dois versículos, isso já me arrepia e me deixa constrangida, porque é muito sério e muitas das vezes a gente lê a palavra de Deus e a gente não se atenta ao que está sendo falado. Preste atenção, não julguem os outros para vocês não serem julgados por Deus. Você consegue entender que há uma ação e uma consequência? Quando eu me coloco no lugar de juiz, quando eu julgo outra pessoa, quando eu julgo a atitude da outra pessoa, quando eu julgo a roupa da outra pessoa, quando eu vou lá na rede social e falo o que eu quero, ou quando eu emito uma opinião que desnecessária, quando eu falo mal de outra pessoa e a pessoa nem tá ali para se defender. Queridos, tudo isso faz com que eu dê uma liberdade para que haja uma consequência dessa minha ação. E aqui fala que quando nós julgamos os outros, não façam isso para que nós também não sejamos julgados. Por quê? Porque diz que Deus julgará todos nós do mesmo modo que nós estamos julgando os outros. E aí eu te pergunto, será que a gente está lascado então? Porque se a gente tem julgado e a gente não prestou atenção nesse versículo, a gente está ferrado, vamos dizer assim. Por quê? Porque o Senhor também nos julgará. A mesma medida que a gente tem usado com os outros, queridos, essa mesma medida virá sobre nós. É um peso isso, é uma coisa muito séria. Eu já falei para vocês em outros devocionais que eu gosto muito de fazer os meus devocionais, de ler os meus versículos na Bíblia, e eu gosto muito de abrir o dicionário e entender a raiz da palavra. Eu quero passar para você o que significa a palavra hábito. Não sei se você já olhou no seu dicionário, mas hábito significa uma mania. Segundo o dicionário, hábito é um costume, é uma ação que se repete com frequência. E a outra palavra que eu pesquisei também no dicionário significa julgar. O que o dicionário diz sobre julgar? Julgar é o mesmo que emitir uma opinião sobre alguém, sobre alguma coisa. É se colocar na qualidade de juiz, é opinar. Queridos, vamos vigiar com relação a isso. O hábito de julgar os outros é um costume, é uma mania que a gente faz com frequência, se bobear todo dia. Um costume feio, uma maneira de se comportar feia. E eu quero te dizer que julgar os outros é pecado. Fazer fofoca dos outros é pecado. Maledicência é pecado, queridos. Isso está na palavra de Deus. Se você olhar depois, anota aí para você olhar na sua Bíblia. Tiago, capítulo 4, os versículos 11 e 12. Fala isso. Pare de falar mal dos outros. Pare de querer expressar a sua opinião. Queridos, tem coisa que a gente não tem que opinar. Sabe o que a gente tem que fazer? Ficar com a boca fechada. A palavra de Deus fala que a gente tem que tomar cuidado muito com a nossa língua. A gente já fez outros devocionais falando sobre isso. Por quê? Porque a nossa boca tem que ser santificada para o Senhor, queridos. A nossa boca não pode de domingo falar, amém, glória a Deus, eu vou na igreja, eu fui lá, eu ouvi o que o meu pastor falou, o que o meu padre falou, o que o meu líder falou. E depois, durante a semana, dá-lhe a língua comendo quente.
Queridos, não pode ser assim. Não pode. A mesma boca que glorifica a Deus não pode ser a mesma boca que maldiz o seu próximo. Outro texto, queridos, que fala que Deus odeia a língua mentirosa. Provérbios, capítulo 6, os versículos 16 e 17. Queridos, em nome de Jesus, que a gente possa pedir para o Senhor sabedoria e graça, para a gente parar de condenar o outro, para que a gente, em vez de ficar falando dos outros, tendo conversa fiada, que a gente aprenda a perdoar, que a gente aprenda a orar pelas pessoas. Em vez de você falar da pessoa ou você falar de alguma situação, abençoa aquela pessoa, ora por ela. Não fica de conversa fiada, não. Pare de julgar, pare de criticar. E a gente julga o tempo todo. O tempo todo a gente se coloca no lugar de juiz e a gente julga. Queridos, que o Senhor possa quebrantar o nosso coração, que a gente tenha mais compaixão pelo próximo, que a gente possa ajudar mais. E aí talvez você esteja falando, Ayla, mas é difícil. Eu sei, queridos, tem coisa que é difícil, mas a gente tem que quebrar certos hábitos que são pecados. Jesus, ele disse pra gente não julgar e ponto. Em vez disso, socorre o teu irmão, ore pelas pessoas, abençoe. Que a tua boca seja uma boca de Deus aqui nessa terra. Em nome de Jesus, que você busque discernimento do Senhor, queridos. Busque sabedoria. O Senhor disse que era pra gente buscar sabedoria nele. Se nós buscamos sabedoria em Deus, o Senhor há de nos ajudar pra gente não ficar com essas conversas. Queridos, em nome de Jesus, se livre desse peso que é o hábito de fazer fofoca, o hábito de julgar os outros, o hábito de criticar tudo, o hábito de sempre falar, mas, sabe? O mais que a gente sempre põe nas frases. Cuidado com isso, queridos. Preste atenção, às vezes, aquilo que mais te incomoda no outro é aquilo que precisa ser tratado dentro de você mesmo. Que a gente possa olhar para dentro de nós antes de julgar os outros, queridos. Porque eu te garanto que se nós olharmos para dentro de nós antes da gente julgar os outros, a gente vai ficar com a boca fechada. Porque aí a gente vai entender que é nós também que somos pecadores, miseráveis, que a gente carece da graça de Deus. Queridos, preste atenção. Às vezes aquilo que você está vendo no outro não é a essência verdadeira dela. Talvez aquilo que você está vendo no outro são cicatrizes que aquela pessoa carrega. Então, em nome de Jesus, que você seja um instrumento do Senhor para orar por aquela pessoa, para mostrar mais do amor de Jesus para aquela pessoa, para mostrar o caminho da salvação para aquela pessoa. Em nome de Jesus, queridos, que hoje nós possamos mesmo buscar discernimento, buscar sabedoria e que a gente enxergue a nossa vida no outro, para a gente parar com esse hábito de julgar, de querer ser juiz. Em nome de Jesus, queridos, o Senhor falou muito comigo nesse devocional e eu espero que você seja impactado também por essa mensagem. Que essa mensagem possa fazer você, pelo menos, refletir e vigiar aquilo que tem saído da sua boca, aquilo que tem passado na sua mente, no seu coração. Em nome de Jesus, feche os seus olhos, eu quero orar por você. Oh, meu Deus, obrigada. Obrigada, Senhor, por essa pessoa que está comigo nesse devocional. Obrigada, meu Pai, porque o Senhor nos ensina. Senhor, perdão pela nossa língua que fala demais. Perdoa, Deus, pelas vezes em que a gente julga, a gente critica. Perdoa-nos, ó Pai, pelas vezes em que a gente condena o outro. Senhor, nós pedimos discernimento sobre as nossas vidas, nós pedimos a sabedoria do Senhor, a graça do Senhor. Nós queremos nos livrar, ó Deus, desse hábito, desse costume feio que é julgar os outros, fazer fofoca, falar mal, emitir opinião aonde não foi chamado para emitir opinião. Senhor, nos perdoe por isso, Deus. Nós somos miseráveis, ó Pai, nós somos pecadores, nós carecemos da graça do Senhor sobre nós. Deus, nós não queremos julgar, Pai. Nós não queremos, Deus, ter esse hábito pecaminoso na nossa vida. Paizinho, mas que o Senhor nos limpe.
Que o Senhor encha a nossa mente e o nosso coração de coisas que edificam. Que nós possamos estudar mais a Bíblia, que nós possamos orar mais, que nós possamos abençoar aqueles que o Senhor tem colocado no nosso caminho. Oh, meu Deus, obrigada por esse dia, Pai. Obrigada, Senhor, porque a Tua palavra nos ensina e nos exorta. Eu te agradeço, Pai, por mais um dia de devocional. Eu peço a Tua bênção e a Tua proteção sobre cada um que está comigo aqui. Em nome de Jesus. Amém.